Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Amém? Vamos receber a palavra de Deus para os nossos corações nesta noite tão especial. Vamos ler o texto bíblico, Evangelho de João, capítulo 14, verso 27. Evangelho de João, capítulo 14, verso 27. Assim diz a palavra do Senhor. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Oremos. Amantíssimo Pai, mais uma vez, rogamos a Tua bênção para este momento tão especial para nossas vidas. Fala conosco, Senhor, usa-me como instrumento em Tuas mãos. Pedimos no precioso nome de Jesus. Amém. Em algumas conversas com pessoas normais como eu e você, temos ouvido bastante, vamos dizer assim, reclamações sobre o tempo. Parece que 24 horas por dia já não é mais suficiente para cumprirmos a nossa jornada diária, incluindo trabalho, estudo, família, igreja, lazer. Eu espero que vocês estejam incluindo lazer. Parece que também os dias da semana têm sido insuficientes para cumprirmos o calendário. E tem sido tão comum ouvirmos assim, essas queixas sobre o tempo está passando tão rápido. Ou seja, é comum ouvirmos de que, se fosse possível, teríamos mais horas no dia, mais dias na semana. Quando Deus criou o mundo, a Bíblia diz que Ele não fez tudo num dia só. E eu aqui não vou nem entrar no detalhe se um dia para Deus é como um dia para nós de 24 horas, isso é outro estudo. Mas o primeiro livro da Bíblia diz que Deus criou o mundo em dias, não foi em um dia só. Se você for cuidadoso em ler, você vai encontrar que Deus criou o mundo, aquilo que nós sabemos, céu, terra, luz, em 6 dias. E na palavra está escrito sempre assim, quando Deus criou, termina o versículo assim, e este foi o primeiro dia. E assim, e este foi o segundo dia. E por aí adiante. Ou seja, no mesmo instante que Deus criou o mundo, Ele criou um conceito de administração do tempo. Durante a criação do mundo, Deus criou um conceito para que nós, humanos, pudéssemos entender, porque Deus é eterno. Em Deus não há como explicar dia, noite, tempos, porque Ele é eterno. Mas para que pudéssemos entender a criação do mundo, e neste mundo em que vivemos hoje, que Deus criou para humanos, Deus, desde a criação, criou um conceito de administração do tempo, chamado um dia de cada vez. Por isso nós vamos meditar hoje sobre esse tema, um dia de cada vez. Eu vou pedir que você olhe para o seu irmão que está do lado, diga assim: meu irmão, um dia de cada vez. E eu gostaria que você pensasse comigo, tudo que Deus criou, Ele criou com um propósito. Então, quando Ele também instituiu esse conceito de administração do tempo, este conceito de acontecer as coisas no tempo
determinado por Deus. Ele fez isso com propósito. Tudo que Deus fez com propósito. E vamos ver aqui nesta noite, nesse tempo que temos de reflexão, porque Deus quer que aprendamos este conceito. Qual é o conceito? Um dia de cada vez. Primeiro, Deus quer que aprendamos esse conceito para termos paz. Gosto muito do capítulo 14 do Evangelho de João. Eu vou até motivar que você leia, releia, estude. O capítulo 14 de João, ele nos traz preciosas lições. Uma delas é essa de administração do tempo. Logo após Jesus ter repreendido a Pedro, lembra aquela ocasião em que Pedro disse: Senhor, eu vou te seguir por onde quer que fores. E Jesus diz assim: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Então nesse momento todos os discípulos ficaram assim: nossa, o que é isso? Então nesse momento os discípulos precisaram ser confortados. Porque quando Jesus estava vivendo entre os homens, e ele fazia milagres, e ele confortava as pessoas, consolava as pessoas, os discípulos nesse momento estavam desfrutando desse momento. Para eles estavam tudo bem. Mas quando Jesus começou a falar sobre o que haveria de vir, o que Jesus teria que passar, o sofrimento que ele teria que enfrentar, e que ele iria voltar para Deus. Então, pense aqui comigo que nesse momento é possível, a Bíblia não diz, eu estou conjecturando, estou pensando com você, é possível que quando Jesus começou a falar para os discípulos que ele precisava voltar para o Pai, que a missão dele aqui chegaria o momento de concluir, finalizar, e ele voltaria para Deus. Nesse momento, é possível que os discípulos começassem a pensar, olhando um para os outros: e agora? Quem é que vai fazer os milagres que precisamos? E agora quem é que vai multiplicar os pães? Quem vai curar os enfermos? Será que as pessoas vão nos receber da mesma forma que recebíamos quando estávamos com Jesus? E agora, quem é que vai nos ajudar contra os fariseus? Esse tipo de pensamento poderia ter passado na mente dos discípulos. Porque Jesus estava falando: eu vou precisar cumprir, eu vou cumprir a minha missão aqui, vou voltar para o Pai. Mas eu não vou deixar vocês sozinhos. E tem mais, eu voltarei à terra. É neste momento em que os discípulos começam a pensar: por que isso não acontece agora? Por que teremos que ficar sem Jesus? Então Jesus começa a responder com essas palavras, João 14, verso 1: não se perturbe o coração de vocês, creio em Deus, creio também em mim. E você vai ler o capítulo 14 com cuidado, e você vai entender ainda mais o que eu estou querendo compartilhar com você nesta noite. Capítulo 14 de João é um texto que nos ensina preciosas lições. Quando Jesus responde para eles: não se perturbe o vosso coração, é porque o coração estava perturbado, é porque o coração estava ansioso, é porque o coração deles estava triste. Preste bem atenção nos 3 discípulos que se apresentam como líder e fala pelos demais nesse capítulo 14 de João. Quero ler aqui o primeiro deles, João 14, 5 a 6. Tomé queria saber o caminho, talvez para garantir a decisão dele ou o domínio total sobre o futuro. Quando Jesus disse: vocês já sabem o caminho, então Tomé, ligeiramente: mas qual é o caminho? Onde é o caminho? Por que não pode esperar as coisas acontecerem? Tomé, por que você não pode esperar um dia de cada vez? Por que essa necessidade de saber o caminho agora? Eu estou ainda com vocês, ainda vou à cruz, ainda haverá ressurreição, voltarei para o Pai, e um dia eu voltarei para buscar a igreja.
Essa foi sempre a esperança que Jesus plantou nos corações dos homens, desde aquela época. Mas Tomé queria rapidamente saber o caminho. E Jesus responde de forma tão inesperada. Jesus olha para Tomé e diz o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tomé, você quer saber o caminho? Talvez você quer ir primeiro. Tomé, você quer saber o caminho porque você não consegue esperar um pouco mais? O caminho é longo, Tomé, e é preciso respeitar a administração que Deus criou, pois é um dia de cada vez. Haverá o dia em que eu vou à cruz, haverá o dia em que eu vou ressuscitar, haverá o dia em que eu vou ser assunto aos céus. Isso Jesus diz correndo para com cada um deles. Mas Tomé queria já saber o caminho. Então Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Agora vem o segundo discípulo, corajoso, falando em nome dos demais. João capítulo 14, 8. Vem Felipe agora e diz assim: Felipe, não satisfeito com tudo que já tinha visto, e experimentado, faz um pedido bastante inusitado: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Como alguém pode dizer isso? Você pode imaginar, estando de frente de Jesus, nesse diálogo tão sublime, honesto, sério, correto, quando a plenitude dos tempos tinha chegado e Jesus foi revelado à humanidade como o Messias, e o Messias teria que cumprir todo o plano de Deus para a salvação da humanidade. Vem agora esse corajoso Felipe e diz assim: mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus vem mais com uma resposta tão inusitada também para Felipe. Então Jesus responde: você não me conhece, Felipe? Mesmo depois de tanto tempo, quem me vê o Pai. Amados irmãos, o que Jesus está dizendo aqui para Felipe? A ansiedade faz com que os discípulos não consigam desfrutar do momento. A ansiedade pelos acontecimentos faz com que eles não enxerguem o propósito de cada passo, de cada lição de vida. Você não me conhece ainda, Felipe. Eu que andei com vocês, que curei pessoas, que curei cegos, aleijados, ressuscitei pessoas, multipliquei pães, dei alimento espiritual e físico. Jesus foi a voz da esperança entre eles em um mundo mergulhado num caos total. Deus revela o seu Filho como o plano eterno de Deus para a redenção de toda a humanidade. E eles são as testemunhas oculares desse momento. Que privilégio poder ter andado com Jesus. Você pode imaginar esta bênção, Douglas? Você pode imaginar esta bênção? Poder ter conhecido Jesus e andar com Ele. Conhecer o Filho de Deus encarnado. E ouvir da própria boca de Jesus: eu sou o caminho. Quem vê a mim, vê ao Pai. Tais revelações foram demais para aqueles discípulos, a ponto de Judas, não o Iscariotes, mas o Judas, irmão de Tiago, tentarem influenciar Jesus para mudar o plano dele. João 14, verso 22. Judas, não o Iscariotes, irmão de Tiago, queria que Jesus se revelasse para todas as pessoas, queria influenciar Jesus a mudar o plano de ação. Que ousadia! Quando Judas: por que tu não se revela a todas as pessoas, Senhor? Por que tu só se revela a nós? Meus irmãos, Jesus, conversando com os discípulos, chega ao ponto de dizer assim: então Jesus responde: se alguém me ama e obedecer a minha palavra, ou seja, o meu plano,
ou seja, a administração do tempo, ou seja, um dia de cada vez. Meu Pai o amará. Viremos a Ele e faremos morada nele. Uau! Os discípulos estavam preocupados, ansiosos, porque Jesus ia partir, ia voltar para Deus. E quem é que ia ficar aqui conosco? Tão ansiosos estavam que fizeram todas essas perguntas. Filipe até se colocou como quem nunca conheceu Jesus. Jesus agora revela mais uma parte do plano. Vocês estão preocupados porque eu vou? Porque eu volto para Deus? Eis aqui a continuidade da revelação. Se você me amar a minha palavra, o Pai o amará. E agora, eu e o Pai, Jesus dizendo, faremos em você morada. Ao invés de vocês estarem preocupados qual o caminho para ir para o céu, ao invés de estar preocupado quando é que vocês vão ver a Deus, quem é Deus, o que nós vamos fazer diante dele, qual será o próximo passo, qual será a próxima missão, tudo isso tem tempo de acontecer. Filipe, por que você está preocupado? Tomé, por que você está preocupado? Os outros demais, por que o coração de vocês estão perturbados? Olha a realidade agora. Se vocês amarem a minha palavra, se respeitarem o tempo para as coisas acontecerem e se crerem totalmente em Deus, Deus virá morar em vocês. Já não há mais preocupação onde é o caminho, reconhecer o Pai, ter medo do dia a dia, ter medo da solidão de ficar só, ter medo dos embates da vida. Não, se vocês me amarem, amar as minhas palavras, o Pai o amará. E eu e o Pai veremos e faremos morada em vocês, disse Jesus. Amados irmãos, e ele instou várias vezes, dizendo assim, Jesus dizendo assim, tenho dito isto para que tenhas paz. Deus construiu essa administração do tempo para nós humanos, enquanto nós estamos nesta vida, nesse tempo, a fim de que eu e você possamos ter paz. Deixo-lhes a paz, verso 27, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Vamos aplicar esse ponto agora para a nossa vida diária. E eu sempre advirto a vocês, lembro a vocês, exorto a vocês, todas as vezes que eu falar, vamos aplicar. É porque você entendeu o texto, e agora precisa saber como aplicar na sua vida diária. Vamos aplicar esse ponto então. Um dia de cada vez. Se eu dissesse a vocês assim, tenho uma grande e boa novidade para compartilhar com vocês, mas eu só vou falar isso no próximo domingo. Como vocês iriam passar toda esta semana? Se eu dissesse a você, Josué, eu tenho uma grande notícia para você, uma grande bênção, mas eu não vou falar agora, só vou falar domingo que vem. Como é que você dormiria hoje? Nossa! Como é que você dormiria hoje? É exatamente assim. Ficamos surpresos, não é? Amados irmãos, talvez vocês poderiam tentar me influenciar durante a semana para eu dizer o quê? Vamos ligar para o pastor Silvio, vamos marcar um encontro com ele, um churrasco, quem sabe, né, Jorge? Jorge aí que é muito bom de churrasco. Vamos marcar um churrasco, porque o pastor tem uma coisa boa para nos dizer, mas só quer dizer domingo, eu não estou conseguindo dormir. E se você disser isso para as mulheres, você arrumou um grande problema, porque é você que não vai dormir até que diga, até que fale para elas. Mas talvez alguém pode ser assim, era melhor que ele não falasse isso. Percebe o quanto nós não conseguimos ter paz enquanto a gente não tem domínio sobre as coisas, pelo menos aquelas que estão, né, passíveis às nossas mãos e ao nosso querer. Amados, cada tipo de alimento
tem o seu próprio tempo para cozinhar. Cada tipo de semente tem o seu próprio tempo para germinar. Nós não nascemos adultos. Nós nascemos criança, um bebê frágil, precisando de todo o cuidado possível até tornarmos quem somos hoje. Se quisermos viver hoje tudo o que temos para viver, a primeira coisa que vamos perder é a paz. Deixa eu repetir isso para você. Se você quiser viver tudo o que tem para viver hoje, porque há um conceito da urgência, ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, então eu tenho que viver hoje. E muitos andam nessa onda, não é? Mergulham nesse caminho e querem viver tudo agora, é o hoje, é o agora. E quando queremos viver tudo que nós temos, ou que tudo que Deus tem para nós em um tempo só, em um momento só, a primeira coisa que nós vamos perder é a paz. Interessante, porque é exatamente aqui que existe um grande dilema humano. Nós queremos controlar tudo. Nós queremos ter tudo antes do tempo, para dizer assim, agora eu estou em paz. Veja que dilema. As pessoas correm tanto para conseguir as coisas. Deus sabe que você só vai conseguir ano que vem, mas para você vai conseguir agora. Deus tem tudo planejado para que você desfrute isso o ano que vem, mas você quer desfrutar agora e você corre atrás disso para construir, para conseguir, com aquele pensamento de que após isso você vai ter paz. Mas é justamente aí que você vai perdê-la, porque o conceito que Deus criou e deixou para nós vivermos é um dia de cada vez. Olha, quando Jesus foi ensinar a oração modelo, Jesus ensinando as pessoas a orar, e você conhece a oração chamada Pai Nosso, e ele começa dizendo o quê? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão do ano todo dá-nos hoje. Opa, não é assim não, o pão do ano todo não, é o daily bread, o pão de cada dia dá-nos hoje. Veja que a palavra de Deus não se contradiz. No início da criação, Deus cria o mundo em dias. O que ele tinha para criar no primeiro dia, ele criou no primeiro dia. O que ele tinha para criar no terceiro dia, ele não criou no segundo dia, ele criou no terceiro dia. E Jesus, ensinando a orar, pede para que Deus nos dê o pão de cada dia. Não o de amanhã, não da semana que vem. É o de hoje. Assim Deus tem aquilo que você precisa para que você desfrute do hoje. Ontem passou, o amanhã talvez não vivamos. Hoje é o presente, por isso que é um presente para nós. Vivamos isso, porque a administração que Deus nos ensinou foi viver o quê? Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. E assim nós teremos paz. Quero concluir e quero lembrar de um ditado muito interessante, principalmente para aqueles que são muito corajosos. Há um ditado popular que diz assim, a expressão, vocês vão lembrar muito bem, alguém conversando com um amigo, e como foi seu dia? Meu dia tem sido assim, matar um leão. Esta semana derrubar o gigante, mas vamos ficar só com o leão, porque com o leão gigante aí é demais. Mas vamos lá, vamos lembrar desse ditado que diz: eu estou matando um leão por dia. Lembra dessa expressão, desse ditado popular? Bom, quem diz isso na melhor das intenções, está dizendo que está lutando diariamente, está tendo a resiliência suficiente para vencer as dificuldades, está tendo serenidade para tomar as decisões em momentos difíceis.
está tendo paciência, mas não abre mão de que o seu dia seja completo e que ele volte para casa como vencedor. Por isso ele matou o leão, ele tem matado um leão por dia. Você pode ter outra opinião e achar que está cansado e até de pedir a Deus para mudar essa situação. Talvez você queira que Deus tire o leão. E sabe, quando Deus ouve orações desse tipo, Ele realmente abençoa as pessoas e Ele manda uma ovelha. E agora a pessoa vai ter que matar uma ovelha. E sabe, acontece duas coisas. Quando Deus abençoa o caminho, normalmente as pessoas, sendo humano, isso aqui é bem típico de ser humano, é humano sendo humano. Antes matava um leão e achava isso muito difícil e muito trabalhoso. Mas agora uma ovelhinha, é fácil matar uma ovelha. Não sei se Gil fazia isso lá na terra dele, não é? Mas é fácil matar uma ovelha. E aí Deus manda uma ovelha para você cada dia. E você prepara-se o dia todo e chega lá e mata a ovelha. Hoje foi fácil. Hoje eu resolvi o problema. Hoje foi fácil. A semana foi fácil. Foi só uma ovelha por dia, não teve nenhum leão. Você começa a pensar, mas está sendo um pouco tedioso porque a ovelha é tão fácil. Olha como está sendo fácil matar uma ovelha. Ela vem quietinha. Ela vê que a gente vai matar e ela obedece. E parece que a vida começa a ficar um pouco tediosa. Você começa a querer mais coisas, começa a querer outras coisas, começa a uma aventura na vida, começa a olhar mais para depois do que você já tem, começa a comparar a sua vida com os demais, começa a ver por que eu não posso viver hoje o que eu posso receber ano que vem. Por que eu não posso matar as ovelhas da semana que vem logo agora, já que é tão fácil? Eu mato logo tudo e descanso em paz, porque quando eu descanso em paz, eu tenho paz. Acontece que você não vai ter paz, mesmo tendo uma ovelha por dia. O problema não é o animal, o problema é o caçador. Assim sendo, tendo dias atribulados, dias difíceis na vida, e tendo dias fáceis demais, a verdade é que nós humanos não sabemos lidar com isso. Sem a palavra de Deus em nossas vidas, isso é impossível resolver. Amados irmãos, em primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 13, diz assim, 1 Coríntios 10, 13, diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Amados, há pessoas que matam um leão por dia. Isso é verdade, isso é realidade. Há pessoas que para chegar até aqui, agora, neste culto, têm matado um leão por dia. Metaforicamente. Mas há outros que o que podem fazer, o máximo que podem fazer, é matar uma ovelha. Eu quero dizer para você, Deus não manda um leão para quem só consegue matar uma ovelha. Você leu o texto? Verso 13, 1 Coríntios capítulo 10, 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Você quer ver uma coisa? É que a gente quer viver o que vem amanhã, hoje. Eu tenho visto pessoas que transformam a ovelha em um leão. De tanto querer antecipar tudo. De tanto querer agora, é agora, right now, como dizemos em inglês. Eu quero viver right now. Não respeitam a administração do tempo. Mas saibam de uma coisa,
se vocês confiarem na palavra do Senhor, se você tem capacidade, se Deus te deu capacidade de resolver problemas sérios, grandes, insolúveis para tantas pessoas, mas se você tem a capacidade dada por Deus, saiba, Ele não vai te dar além das suas forças. Amém. Se você está vivendo hoje a realidade de matar leão por dia, ou gigante como seja, Josué, é porque Deus te deu capacidade, força, sabedoria para isso. Então, quando você tiver que matar um leão, não ore pedindo ovelha, porque você vai ouvir de Deus assim: eu não te dou, não te permito que você viva situações em que você não possa suportar e vencer. Muitas vezes Deus não vai trocar o leão por uma ovelha, mas Ele vai continuar esperando que você acredite que você tem capacidade de destruir esse leão. Sabe, o que os discípulos queriam que Jesus fizesse naquele dia, voltando ao texto de João 14, era que Jesus resolvesse tudo ali e que fosse para a glória e que levasse todos eles com Jesus. Mas sabe, a promessa que Jesus fez aos discípulos, já se passaram 2023 anos e ainda está a se cumprir. E Deus vai cumprir. Nós ainda estamos esperando o Messias, o retorno de Jesus, agora em glória, para levar consigo a igreja gloriosa e estar com Ele para todo sempre. Mas a cada dia que passou nesses 2 milênios e 23 anos que já passaram, foi um dia de cada vez. Amém? Irmãos, quando eu penso sobre esse texto, eu penso sobre quantos dias eu já tenho vivido. Eu penso quantas coisas eu já tenho passado na minha vida. E é possível que você também esteja pensando agora. E eu simplesmente chego à conclusão que eu estou aqui hoje porque foi um dia de cada vez. Há uma canção que aprendemos aqui na igreja, logo que chegamos, há muitos anos atrás, que diz assim, frequentando as reuniões dos irmãos americanos, uma canção que diz assim: ontem se foi, amanhã pode nunca ser meu, ajude-me hoje, mostre-me o caminho, um dia de cada vez. Você quer ter paz? Respeite esse tempo. Você quer ensinar aos outros a ter paz? Ensine os demais a respeitar o tempo de Deus. João 14, 27, disse Jesus: deixo-lhes a paz, a minha paz lhe dou, não a dou como o mundo a dá, não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe os seus planos, que Deus abençoe a sua família. Não se perturbe o vosso coração, um dia de cada vez. Oremos. Pai de amor e de imensa bondade, muito obrigado, Senhor, por tudo que temos vivido de Tua parte. Obrigado por Tua palavra, Senhor, que nos ensina, nos exorta a respeitar que é um Deus que conhece todas as coisas, que tem um plano eterno para cada um de nós e que sabe o que é melhor para nós. Nos ensina a cada dia, Senhor, a respeitar este conceito, porque, ó Deus, Tu não muda, Tu és o mesmo, e nós não vamos desistir, vamos continuar confiando em Ti, confiando nas Tuas promessas, confiando nas Tuas palavras. Dá-nos o equilíbrio emocional para vivermos tudo aquilo que temos com gratidão. Dá-nos a fé que precisamos para acreditar que no amanhã vamos ter tudo o que precisamos, porque Tu és fiel. Acalma, ó Deus, o coração nesta noite que está ansioso.
dá-nos a tua paz. E assim, que o amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com esta igreja e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém.